Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores, com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Amado Espírito, continue a ministrar no nosso coração, porque nós queremos, ó Deus, estar oferecendo a nós mesmos como culto ao Senhor, porque o que o Senhor quer mais de nós é o coração. Então, amado Espírito Santo, fale conosco através da sua palavra. Leva nosso pensamento à sua obediência, e que nós possamos ouvir e entender o que nós estamos ouvindo. A igreja diga amém, aleluia. Podemos assentar. Glorificado é o nome de Jesus. Levanta a mãozinha onde tem lugares vagos ainda, igreja. Olha aí, quem pode se sentar, tem uma cadeirinha ali, outra aqui. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos nesse último elo da nossa campanha. Jesus na minha casa, como campanha, mas em nome de Jesus, Ele está todos os dias lá, graças a Deus. Mas a missão 70 foi algo que nos alegrou muito. Os missionários ficaram tão felizes com a recepção que vocês tiveram com eles, com o amor que vocês os receberam. Nós ficamos também muito felizes de vocês terem se alegrado e terem experimentado, através da vida dos missionários, a comunhão entre irmãos. E tem muitos convidados aqui nessa noite. Eu gostaria de falar com vocês que é uma alegria receber vocês aqui, que vocês possam voltar outras vezes, e que nós possamos, a cada dia, trabalhar mais e mais para cuidar das pessoas. Você que experimentou essa missão 70, algumas pessoas até perguntaram, se a gente quiser continuar, como que faz? Apenas converse com o missionário, que nós vamos ver como nos organizar para atender vocês na casa de vocês. Porque nós podemos estar lá ministrando mais vezes. Mas fale com o missionário, que nós vamos conversar e ver como que a gente consegue resolver isso. Mas enfim, foi uma alegria mesmo ter esse projeto. E a última chave entregue nessa noite é a chave da salvação. A primeira chave falou sobre a família. A segunda chave, ela falou sobre cura. A terceira sobre prosperidade. E a quarta, ela fala sobre salvação. E eu gostaria de ampliar com vocês esse conceito de salvação. É um conceito que nós ouvimos tanto, mas que às vezes nós ainda não entendemos essa profundidade da salvação. Porque o Pai Celestial nos amou de tal maneira, que Ele deu o mais precioso por mim e por você. E o mais precioso por mim e por você era o seu Filho Jesus Cristo.
E entender a história de Jesus é muito mais do que um conceito. Que todas as religiões entendem a história de Jesus, sabem da história de Jesus. Mas viver Jesus vai além de entender, de vivenciar um conceito histórico. Experimentar Jesus traz uma transformação de dentro para fora. Mas às vezes a pessoa fala, mas fulano não mudou, o outro não mudou, o outro não mudou, o outro não mudou. Eu quero te falar que a casa de Deus é cheia de muitos filhos. E cada filho tem um tempo de transformação e um tempo de mudança. E nós precisamos respeitar os tempos. Tem criança que anda com 10 meses, tem criança que anda com mais de 1 ano. Tem criança que fala com 9 meses, tem criança que fala com 2, com 2,5. Então, cada pessoa tem o seu ritmo. E a palavra do Senhor, Ele sempre nos exorta a amar uns aos outros, a ter esse amor pelos outros. E entender que o outro está vivendo uma etapa da sua vida. Mas isso não é uma justificativa para que eu pare no tempo, porque eu olhei o outro, porque eu parei pelo outro. Entende, igreja? Igreja é um grande hospital. Cada um, tem uns que estão na ala de alta, tem uns que estão na aula de tratamento intensivo. Cada um passa por um tratamento. Até a vinda de Jesus, louvado seja o Senhor. E aquele que acha que está bom demais. A palavra do Senhor fala assim, cuidado com aquele que acha que tá em pé e que nada pode acontecer. Porque a gente não sabe os níveis de contra-ataques. Então devemos vigiar o que está em pé e não ficar olhando o outro que caiu. Mas ser um instrumento de bênção na vida de cada pessoa. Usar a nossa boca para abençoar, usar a nossa boca para cuidar. Então a salvação é um conceito de transformação. Além de ser um preço pago por salvação, por Jesus ter nos salvado, vai além, vai de uma transformação. Porque o nosso desafio é nos parecer com Jesus. Jesus, ele falou assim, olha, eu vim na terra, não é para fazer a minha vontade, eu vim na terra para fazer a vontade do Pai. A mim, me agrada fazer a vontade do Senhor. Esse é o nosso desafio. Porque às vezes nós vivemos tão focados nos nossos desejos, nas nossas angústias, que nós passamos longe do conceito do amor de Jesus. Às vezes fracassamos em amar, com certeza, várias vezes. Mas nós estamos numa escola do amor. E essa escola do amor, ela traz um aperfeiçoamento de nos parecermos com Jesus. Da maneira como que Jesus olhava, como que Jesus ouvia, o que Jesus faria em meu lugar. Qual a resposta que ele daria. Então isso é o conceito de salvação ampliado. E a salvação, às vezes salvar de mim mesmo. Das minhas vaidades, do meu egoísmo, da depressão, da tristeza, da frieza, da dureza de coração, da ignorância. Essa salvação vem de dentro para fora. Eu sou salvo das minhas dores. Eu sou salvo das minhas angústias, das minhas perdas. Porque desde que nós nascemos, nós já vamos perdendo. Quando nós nascemos, nós perdemos o quentinho útero da nossa mãe. A primeira coisa, a gente já nasce chorando. Puf, chora. Então é uma série, cada ano que passa é uma alegria. Mas é colágeno que a gente vai perdendo. A gente vai envelhecendo. Porque é a nossa vida. Mas a nossa vida, eu preciso também perder. Já viu aquele ditado? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Esse é um ditado que nós aprendemos. Mas em Jesus tudo se fez novo.
Às vezes quantas vezes nós ouvimos, aquele dali não vai dar nada, aquele dali não presta, aquele dali não serve, aquele dali não é isso ou aquilo. Em Jesus nós podemos ser diferentes. A chance de sermos diferentes, porque a palavra do Senhor fala que Ele nos tira do lixo e nos coloca em lugar de príncipes e de princesas. Se não fomos valorizados, amados, cuidados, como nós deveríamos ter sido, nós temos um Deus que está disposto a nos curar, nos restaurar, para saber que somos amados, para vivermos uma nova história. E essa nova história não quer dizer que tudo vai ser do jeito que você queria, ou do jeito que eu queria. Não, muitas vezes não vai ser. Mas essas histórias vão trazer luz, transformação sobre a sua vida. Esses momentos de pressão, esses momentos de dores, esses momentos de lutas, se você se submeter, assim como um barro se submete às mãos do oleiro, sem forma, e o oleiro começa a amassar, e ele começa a mover a roda, e o barro começa a movimentar, e ele começa a colocar suas mãos e pressionar. Às vezes pega de novo a massa e começa de novo. Esses momentos que o oleiro está com a mão em você, saiba que você não está sozinho e faz parte da sua história, que Deus vai usar para iluminar muitas outras situações e pessoas. Está doendo, mas Ele não te abandona. Assim como no Getsemane, Jesus não foi abandonado. Foi enviado anjos para consolá-lo, mas Ele passou pela cruz. Ele passou pelas dores. E Ele não acusou fulano A, fulano B, fulano C, fulano D. Eu estou nas mãos do meu Pai. Se eu estou passando, o meu Pai está comigo. Às vezes Ele não planejou isso, mas Ele não nos abandona, mesmo não sendo os planos dele isso. Ele não nos abandona jamais, jamais. Eu apenas preciso entender esse contexto. Fecha seus olhos e põe a mão no seu coração. Fala com Ele: Senhor, eu me submeto às suas mãos. Quebra minha vida. Não seja o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. E me faça de novo. Eu sei que errei. Está doendo. Eu quero ser. Mas eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Zaqueu, um homem nas mãos do oleiro. Zaqueu, de família judia, um varão. Os seus pais lhe ensinaram várias coisas: a adorar o Deus de Israel, a ansiar pela vinda do Messias. Mas no coração de Zaqueu, isso não era suficiente. Zaqueu não queria viver a fé dos pais, não queria viver esperando o Messias. E Zaqueu começou a olhar os romanos. Os romanos conquistaram o povo de Israel. E os romanos cobravam impostos daquele povo. Eles trabalhavam para pagar os impostos. E eles abriram vaga para os publicanos. O que era publicano? Era um judeu que trabalhava como cobrador de imposto.
E como publicano, ele cobrava além. Era como se os romanos cobrassem 100 e eles cobrassem 120, que 20 ficaria para eles. Eles cobravam além. E Zaqueu, ele quis viver essa vida. E quando Zaqueu, ele faz a escolha por se transformar em um publicano, um cobrador de imposto, a cobrar a mais dos seus irmãos, ele se transforma em um traidor da sua nação. E ao trair a sua nação, ele perde duas coisas. Ele perde a sua família, porque a família o rejeitou, porque foi uma vergonha para a família ele negar o Deus de Israel. E naquele contexto cultural, era uma vergonha terrível para os pais. Ou os pais o rejeitavam, ou os pais também seriam expulsos da sinagoga, do templo. Mas Zaqueu escolhe viver longe da sua família, como se não tivesse família, e escolhe viver longe do Deus de Israel, porque não era permitido que ele entrasse no templo mais. E Zaqueu foi viver a sua vida e ele ficou riquíssimo, um homem rico. E ele virou chefe de muitos outros judeus que cobravam impostos dos seus irmãos. E ele era um homem rico, rejeitado pelos seus, mas tinha de tudo. Tudo que ele queria, ele tinha. Assim como tudo que é do lado de fora. Aquele primeiro momento daquele entusiasmo, mas ao passar o tempo, aquilo perde a graça. Quem é que já desejou muito comprar alguma coisa e quando adquiriu, os primeiros dias foram entusiasmo só e depois esqueceu num canto? Tem alguém aqui? Vários. Nós deixamos em um canto. Porque as coisas mais valorosas, elas não se encontram do lado de fora. As coisas mais valorosas, elas se encontram dentro da gente. E Zaqueu, ele perdeu dois princípios, duas bases. Família e o seu Deus. Para viver do jeito que ele queria, da maneira que ele queria. Possivelmente Zaqueu, em uma das reuniões com seus liderados, eles contaram que estava ouvindo falar sobre Jesus, um Jesus que estava pregando, que estava falando um tanto de coisa diferente. E o coração de Zaqueu, que já estava cheio de tédio, com tudo que ele havia conquistado. Tudo que ele tinha era nada, não tinha mais alegria, não tinha mais prazer, não tinha mais vida. Não tinha mais nada. Ele ouve falar de Jesus. E ele ouve falar de Jesus e ouviu falar que ele estava entrando em Jericó, passando por Jericó. E Zaqueu propôs em seu coração: eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Ele já sabia da história de Jesus, mas ele queria ver Jesus com seus próprios olhos. Ele queria ouvir Jesus. Querido, não é suficiente apenas ouvirmos uma história de Jesus. Eu preciso procurar ter um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus precisa ser a minha prioridade. Nós podemos ter tudo nessa vida, mas se nós não tivermos Jesus em nós, do que valerá? Uma história não é suficiente. História todas as religiões têm sobre Jesus e conhece. Mas ter um encontro, desejar ter Jesus. E para isso Zaqueu rompeu algumas barreiras. A primeira barreira que ele rompeu foi a sua profissão e o seu status social. Era rico. Era rico. E ele rompeu, ele falou: eu quero me encontrar com ele. Mas ele pensou: eu sou pequeno. Como que eu vou me encontrar? Eu não vai ter jeito de eu ver que eu sou pequeno. Então ele teve que enfrentar um desafio físico. E ele pensou como resolver esse problema. Ele olhou de um lado, do outro, imagino. Isso aqui é minha imaginação. Olhou,
Olha, ali tem uma árvore. Eu dou conta de subir nessa árvore. Quando esse homem decide subir nessa árvore, ele rejeita aquilo que tirou da presença de Deus, que é o orgulho e a vaidade. Ele, para ouvir falar, vê um rabi, o mestre, ele larga a mão da sua posição social e sobe numa árvore, porque as pessoas que tinham menos condição financeira, não tinham reconhecimento, não lhe permitiam. Então ali ele sobe na árvore e ele abre mão da sua vaidade de orgulho. Encontrar com Jesus vai exigir de nós abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho. Porque estar com Jesus, quanto mais nós nos abaixamos, mais Ele cresce. É como uma árvore frutífera. Enquanto ela não tem fruto, ela está lá em cima. Quando ela começa a ter pinca de fruto, ela começa a abaixar. Caminhar com Jesus é submissão, é humilhação, é entender que é por Ele, que é para Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele entendeu, ele abre mão daquilo que ele havia se agarrado. E ele enfrenta os murmuradores. Os murmuradores podem ser pessoas próximas a você, que sabem do seu pecado, que sabem das suas falhas. Os murmuradores lá no verso 9, fala assim, ele não sabe que ele é um homem pecador. Imagina ele subindo, e os judeus, o que você quer aqui? Você não pertence a nós. Ele não veio para você. Você é um nada. Você fez a escolha do jeito que você queria fazer. Sai de perto de nós. Os empurrões que ele poderia ter levado. Às vezes, para a gente ter um encontro com Jesus, nós temos que estar preparado para algumas rejeições. E as maiores rejeições às vezes vêm pela nossa família. Eles acham que a gente fica doido. Minha família achou, minhas tias. E eu fiquei mesmo doida por Jesus. E às vezes, para entender isso, entender os murmuradores, eu tenho que olhar só para Jesus, porque eles veem as minhas falhas. Deve ter olhado, ô Zaqueu, lalau, ladrão, rouba o seu povo. Olhar para Jesus, você não pode olhar para as suas deficiências. E nem para o que as pessoas estão vendo. Era assim antes, vai ser agora, vai ser depois. É focar em Jesus. Porque muitos vão falar, mas focar em Jesus. Se as pessoas falam que você é sujo, é indigno, o Pai fala, eu dei o meu filho por você. Venha como você está. Não é para ficar do jeito, mas é para vir. Vai chegar o tempo em que Ele vai trabalhar, em que Ele vai nos limpar. Porque o encontro com Jesus, ele traz transformação na nossa vida. Então Zaqueu estava lá naquela árvore, vendo Jesus se aproximar, ia passar perto dele. E ele olhando lá, Jesus se aproximando. De repente o impossível acontece. O impossível para ele. O meu impossível, o seu impossível. Aquilo que a gente fala, não vai ter jeito, não vai acontecer. Eu já tentei de todas as formas. Ninguém vai me ver, não vai acontecer. Jesus para. Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para sua casa. Meu Deus! Ele olha para mim e para você, desce depressa. Vem depressa se encontrar comigo, porque eu vou morar na sua casa que é dentro de você. A casa de Jesus é dentro de nós. E quando a casa de Jesus ela é preparada para recebê-lo, a gente fala, nossa, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço. Quem é que já pisou na jaca e falou, Jesus, eu não mereço, eu não? Nossa, quem é? Uma das pisadas de jaca que eu já dei, muitas. Eu falei algo que eu não deveria. Deu uns anos isso. Aí eu falei,
não estou com vontade de orar. Você já viu quando a gente pisa, faz trem errado, a primeira coisa que não dá vontade é de... Falei, nem não estou com vontade de orar. Olha pra você ver, Jesus, eu fiz isso. Aí a gente fica com aquele negócio ali, com aquele chicote na alma da gente. Você não devia ter feito, não. Foi muito rápido no meu coração. Uma criança, quando tem pais curadores, e o pai falou com ele, cuidado, você cai ali, você vai ralar. E o filho tema e rala e vem correndo para o papai e para a mamãe. Papai e mamãe chorando, eu ralei, eu machuquei. O pai curador, a mãe curadora pega o filho, põe no colo, cura o ferimento e fala, a mamãe te ensinou porque você machuca assim. Agora vai lá e não faz de novo. É assim que os pais fazem com a gente. É assim que o nosso Pai Celestial faz com a gente. Você errou, você pecou, tá feio. Vem cá, senta no meu colo. Vou curar essa ferida. Vai lá agora e faz direito. Ele não fala assim, sai pra lá, pecador, indigno, sujo, você não merece. Ele não faz isso. Ele nos ama. Ele nos ama. E ele para e fala, Zaqueu, eu vou ficar na sua casa. O povo enlouqueceu. Ele não é o mestre Jesus, ele vai ficar com pecador, hospedar na casa de pecador. Ele não é o mestre. Mas pessoas que têm encontro com Jesus, eles têm atitudes maravilhosas. Zaqueu, eu imagino o Senhor entrando na casa de Zaqueu. Acho que Zaqueu, o povo da Palestina, os pés eram sujos, um calorão. Isso não está escrito, é imaginação minha. Imagina ele entrando na casa de Zaqueu, os servos lá proporcionando uma bacia com água, beijando ele, dando ele lugar de honra. E ele olhando para Jesus assim, ele me viu. Ele me viu quando ninguém mais me via. E ele olhava para Jesus de maneira tão linda e ele entendeu o amor. Ele teve uma experiência com Jesus. Ele teve uma experiência com seu amor. E quando ele olhou para Jesus, ele falou, Jesus, se eu roubei, eu dou metade dos meus bens. Se eu defraudei, eu restituo 4 vezes. Jesus vira para ele e fala assim, olha, realmente há salvação nessa casa. Porque a salvação, ela se caracteriza por uma vida transformada. Por uma vida transformada de dentro para fora. Com atitudes transformadoras. Não é aceitar Jesus e continuar a mesma coisa. A salvação, ela produz luz. Ela produz luz. Não somos nós que vamos ao encontro dele. Ele se despiu. E ele veio, ele encarnou como homem. Como servo aqui na terra. Como servo aqui na terra. Ele foi ao encontro de Zaqueu. E ele derramou sobre a vida de Zaqueu algo tão precioso. Ele derramou a vida dele. Ele derramou o amor dele. O amor de Jesus nos resgata. O amor de Jesus nos resgata dos aprisionamentos, das tristezas, dos fracassos, das perdas, da luta. Porque tem luta que vai, passa a luta. Mas Jesus, ele derrama a vida naquele que não tem mais vida e não tem mais crédito, não tem mais esperança. E ele começa, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim porque eu amo vocês. Eu vim porque eu quero que vocês transbordem. Eu vim porque eu quero te encher tanto com a minha vida, tanto com a minha presença, que você não vai ser mais visto. Você não vai ser mais visto por você mesmo. Você vai ser visto por aquilo que eu estou fazendo.
Transborde, igreja. de dentro Transborde. pra fora. Transborde. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me Transborde. consumir. De dentro Transbordar. Não aquilo que você tem, mas aquilo que Ele te encheu. Porque você só pode dar ao outro aquilo que você tem. Se você tem a vida vai jorrar. Se você tem a alegria dele, a alegria vai jorrar. pra fora, até Vai jorrar. me consumir. De dentro pra fora, vem queimar. Vem em queimar, mim. vem queimar. De dentro pra fora, até me consumir. Muitos virão e beberão das águas que vêm de você. Aguente os processos. Aguente os processos. Se submeta. Seja humilde. Porque Ele vai derramar sobre a sua vida a vida dele. A salvação vai tirar de dentro de você todas as dores, todos os aprisionamentos, todas as mágoas, todas as ignorâncias. Você vai se apaixonar tanto por Ele, que a sua maior alegria vai ser brilhar. Vai ser brilhar. E às vezes a gente ouve tantas pessoas falando assim: quem quer ser honrado com a presença de Jesus na vida deles? Romanos 10:9 fala assim: olha, se com a tua boca confessares o que seu coração crê, você será salvo. Por que a gente pergunta: quem é que quer ter a honra de aceitar Jesus? Quem é que ainda às vezes não falou: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não quero viver de história, da sua história. Eu quero viver da sua vida. Eu quero viver da sua vida em mim. Eu quero viver da sua graça em mim. Tem alguém nessa noite que gostaria de declarar isso? Falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Isso é uma honra. É uma honra. Não é mudar de igreja, não é mudar de placa. É você declarar: eu quero Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de declarar isso? Declarar: eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar-se com Jesus? É só você levantar a mão. Você não vai precisar de vir aqui à frente, não é só levantar a sua mão. Aleluia. Porque é por Ele, é para Ele que todas as coisas, elas são feitas. E Jesus é uma fonte inesgotável, é uma vida inesgotável, é um transformar inesgotável. É viver para Ele, é estar com Ele, é obedecer a Ele. É essa vida. A tua mão para mim. Nessa noite o Senhor está estendendo as suas mãos. Quando Jesus estendeu a tua mão, quando Ele estendeu a tua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estender as suas mãos para mim. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu,
Zaqueu teve consciência dos seus pecados em relação ao próximo, das suas faltas em relação ao próximo. Zaqueu decidiu mudar. Ele entendeu que o que ele precisava a vida toda era um encontro com Jesus. Aquele vazio no coração que ele tinha era do tamanho de Jesus. Ele entendeu, ele se prostrou diante de Jesus. E ele falou: eu quero viver Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria de declarar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que gostaria de reconciliar? Aleluia, aleluia. Louve a Deus, bata suas palmas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É só você e Jesus, irmão. É só você e a presença dEle. É só você e o amor dEle. É Ele. Só Ele que pode trazer uma mudança real. Só Ele que pode iluminar as trevas. Só Ele que pode mudar a história. Se render a Ele. Se render a Ele. Aleluia. Era pobre. Oh Jesus, eu oro, Senhor, pela sua filha. Assim como o Senhor parou aos pés daquela árvore e viu Zaqueu, eu tenho certeza que o Senhor está abraçando a sua filha nessa noite. Está abraçando e declarando: eu sou contigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor a abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe poderosamente as suas filhas que se levantaram. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem. Eu sei que tem. Não importa o que os outros vão falar ou pensar. É você e Jesus. É você e a vida dele abundante em você. Uma noitada após noitada. Esquece por uns momentos, mas depois o vazio vem. Às vezes o vazio vem. Louve a Deus, louve a Deus. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Lá fora, mas não encontrei o que eu Ele é a resposta ao cansado. Ele é a resposta ao entristecido. Ele é a resposta ao magoado. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Eu vaguei. Ele é a luz. Tudo lá fora. Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz. O que eu tenho agora, eu tenho você. Oh, aleluia. Eu tenho você. Aleluia. Tem mais alguém? Pertencer a Jesus é honra, é vida. Oh, rabalabalaba, oh, xaralabalas. Oh, amado Espírito, traga vida, traga vida, traga vida. Não seja vencidos pela vergonha. Não seja vencido, o seu coração está ardendo, eu sei que está. Vença. Porque o Senhor fala: aquele que se envergonhar do meu filho, naquele grande dia eu também me envergonharei dele. Bradar a Jesus.
Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. No mundo lá fora, mas não encontrei. Glórias a O que eu Jesus. tenho agora, eu tenho você. Eu tenho você. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. E eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Mais alguém? Só Mais faltava alguém? eu perceber. Você que levantou, você vai repetindo comigo. Eu amo fazer essa oração, porque eu recebo Jesus todo dia. Eu falo que Ele é bem-vindo em mim todos os dias. Eu tenho uma paixão por Ele todos os dias. Eu tenho uma fome e sede por Ele todos os dias. Ei! Fome e sede por Ele, Erebá. Senhor, nós te recebemos. Você que colocou sobre os seus pés, repita comigo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te recebo como meu amor. Eu te recebo como a minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas maldades. E me ensina a viver para te amar. E me ensina a viver para te exaltar. Porque o Senhor é o meu tudo. É a minha vida. É a minha alegria. E louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Filhos e filhas do Senhor. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Não me abandonou todas as vezes. Louve a Deus com as suas palmas. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos ministrar uma música que eu amo. Quando ela fala: clareia, Jesus. Clareia. Zaqueu, ele teve um encontro com a luz. E ele começou a refletir a luz. Quem tem encontro com a luz, começa a refletir, a se derramar dessa luz. Então fala isso para o Senhor: Jesus, eu quero ser essa luz. Através de mim, Oh, Jesus, Jesus, se derrame, clareia. se derrame, se derrame. Através de mim, Oh, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus. brilhe, brilhe. Clareia. Você Deixe. pode cantar isso? Através de mim,
através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia. Clareia, clareia, Jesus. Você é escolhido para que essa luz brilhe. Jesus vai ser visto através da sua vida, das suas escolhas, Através de mim, da sua escolha por Ele, Jesus, de dedicar a sua vida a Ele. clareia. Não é ruim, isso é muito gostoso. Oh, Vou brilhar a minha luz, vou brilhar. eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia. Aleluia. Gente, imaginou que honra nós podemos refletir a luz de Jesus, porque o Espírito Santo, Ele mora em mim, mora em você. Jesus, quando Ele foi, Ele fala: eu vou enviar outro, e esse outro, Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a escolher, a viver a minha vida. Esse outro vai fazer de você parecido comigo. Você vai desejar pensar como eu penso, falar como eu falo, amar como eu amo. Porque o amor do Pai foi derramado em Jesus. E Jesus se derramou em amor por mim e por você. E o Espírito traz a luz sobre a vida de Jesus em nós.